Eu estava fazendo uma trilha durante as férias, que tirei no último verão. Um dos meus outros planos foi cancelado para aquele dia, então a caminhada foi uma decisão de última hora. O local onde eu estava não era reconhecido por ter uma cena natural muito impressionante. Era principalmente plano com bosques ao redor. Mas eu estava lá, apenas porque não tinha nada melhor para fazer. Achei um pouco estranho como ao longo dessa trilha eu continuava vendo mais caminhos se ramificando a partir do principal. Todos pareciam pequenos e finos, como se tivessem sido feitos por algumas pessoas tentando encurtar o caminho. No entanto, um desses caminhos chamou minha atenção. Ele seguia uma direção diferente do caminho principal, e pela aparência de tudo ao redor, não conseguia ver nenhum motivo para alguém seguir por ali. Tentei olhar ao redor ao máximo que pude, mas a floresta era bem densa e as árvores bloqueavam minha visão. Minha curiosidade acabou falando mais alto e decidi seguir por esse caminho, apenas para ver onde levaria. Eu pensava que provavelmente levaria a um lago ou algum outro lugar legal, mas qualquer coisa era melhor do que a trilha em que eu estava antes. Caminhei por cerca de 15 minutos, o que foi bem mais longe do que eu estava esperando, até chegar ao final. O caminho se desfez em gramas e árvores. Continuei andando além do final por alguns passos, e foi aí que vi algo não muito longe, uma cabana, situada bem no meio da floresta. A madeira estava coberta de musgo, e o teto parecia que ia desabar a qualquer momento. Fui até a frente dela e vi que a porta estava faltando, mas as árvores bloqueavam a maior parte da luz do sol, tornando o interior difícil de ver. Dei mais alguns passos até ficar na entrada. Ainda estava bem escuro, mas consegui distinguir alguns destroços espalhados pelo chão, como mesas destruídas e pedaços de madeira. Levantei meu celular para usar como uma fonte de luz e entrei mais fundo. Havia dois cômodos, ambos quase vazios, além dos destroços. Mas havia uma porta no meio do corredor, entreaberta. Olhei para dentro e vi uma escada levando a uns 10 ou 15 degraus até um porão. Obviamente era muito assustador e parecia ter saído de um filme de terror. Mas como a cabana inteira estava vazia e claramente abandonada, não vi perigo real. Desci até o fim e imediatamente fui atingido por um cheiro, como se tivesse infestado de ratos. Levantei meu celular em direção à abertura do cômodo e vi que ele era extremamente pequeno, como um pequeno armário de madeira em decomposição. Mas na parede havia outra porta parcialmente aberta. A luz do meu celular mal alcançava a pequena abertura, mas eu consegui ver que era algum tipo de túnel longo. Estava com medo demais para me aproximar, então fiquei parado nos degraus olhando. De onde eu estava, só podia ver os primeiros metros do túnel, mas ele não parecia bem construído e estava desmoronando em algumas partes. Tudo depois disso estava envolto em escuridão. O medo estava crescendo, lentamente em mim, e foi então que eu decidi que já tinha visto o suficiente. Virei para subir os degraus, mas enquanto meu celular passava pelo cômodo, os olhos de uma figura se iluminaram na luz, no canto do cômodo, debaixo da escada. Desesperadamente corri tropeçando nos degraus, enquanto o medo me dominava totalmente. Saí correndo da cabana e continuei correndo até voltar à trilha principal, sem parar até estar de volta ao meu carro e dirigindo para fora da floresta. Não tenho certeza de quem era a pessoa que eu vi e o que estava fazendo lá, mas a imagem dos olhos dela se iluminando e apenas alguns metros de mim naquele porão escuro ainda me dá pesadelos. No ano passado, fiquei em uma cabana que minha família possui há gerações. É uma pequena cabana com 2 quartos que basicamente está no meio do nada, mas toda a família utiliza como casa de férias ou para um refúgio de fim de semana. Eu nunca havia ficado muito interessado em ficar lá, porque só tinha água de poço com uma bomba manual e o único banheiro era um banheiro externo que ficava no quintal. A única razão pela qual fiquei lá foi porque queria escapar um pouco do mundo real, mas não tinha dinheiro para alugar minha própria cabana.
Quando cheguei lá, fiquei realmente surpreso com o quão remoto era. Eu sabia que ia ser longe, mas essa cabana parecia estar completamente fora da rede. Estacionei meu carro e liguei o gerador para ter eletricidade. Depois usei a chave da família para entrar. Não era ruim de jeito nenhum, e por ser de graça, realmente não tinha do que reclamar. Organizei tudo do jeito que eu queria e verifiquei se não havia nada errado com o lugar. Fiz um chá e me sentei perto da lareira com meu laptop. Aqui não tinha sinal, mas eu tinha algumas coisas relaxantes para trabalhar sem internet. Eu realmente não estava acompanhando o tempo, mas depois de algumas horas após o pôr do sol, arrumei tudo e estava pronto para dormir. Saí para desligar o gerador, para não desperdiçar combustível. Mas lá fora na floresta havia uma luz. Era bem visível, literalmente sendo a única luz visível a milhas da cabana. Fiquei observando ela se mover pela floresta, até que aos poucos desapareceu, bem distante. Fiquei do lado de fora por mais alguns minutos, para ter certeza de que realmente tinha ido embora. Então voltei para dentro. Estar em uma cabana tão remota, longe de qualquer civilização, tornou bastante desconfortável ver que alguém estava tão perto. Apaguei a lareira e usei a lâmpada da bateria para chegar ao quarto. Depois me deitei e adormeci. De manhã, levantei ao nascer do sol. Fiz café e fiquei dentro da cabana até o meio-dia, quando saí para dar uma volta. Eu realmente queria saber o que era aquela luz que tinha visto na noite anterior. Então fui na direção onde tinha visto. Levei cerca de 20 minutos para chegar onde eu achei que era, mas não parecia haver nenhum caminho a pé por ali. E também não vi nenhum sinal de alguém que poderia ter estado ali. Depois de olhar ao redor, voltei para a cabana e continuei o meu dia. Acendi a lareira novamente, fiz todas as mesmas coisas que fiz ontem. Quando estava pronto para dormir, saí até o gerador e vi novamente aquela luz. Ela estava no mesmo lugar que eu tinha visto na noite anterior, mas dessa vez não estava se movendo. Ela estava parada, brilhando distante na floresta. Fiquei olhando por um minuto, mas ela não se moveu ou piscou. Então entrei e em uma hora estava na cama dormindo. E em algum momento durante a noite, acordei. Estava sonolento e cansado, mas realmente precisava usar o banheiro. Fiquei na cama o máximo que pude, esperando que a sensação passasse, mas simplesmente não consegui esperar mais. Vesti algumas roupas e sapatos, depois peguei a lanterna portátil e fui até o banheiro externo. Fiz o que precisava fazer, mas na volta pelo quintal, encontrei pegadas bem na frente de uma das janelas. Olhei mais de perto e tinha certeza de que não eram minhas. Então vi a sequência de passos que elas seguiram, indo ao redor da cabana até se desviarem. Não pretendia segui-las para longe da cabana, mas quando olhei na direção das pegadas, coincidia perfeitamente aonde estava aquela luz estranha na floresta. Mas agora a luz tinha desaparecido. Meu estômago afundou, corri para a cabana. Peguei minha bolsa e saí dirigindo na escuridão, nem olhando para trás. Provavelmente nunca vou saber exatamente o que aconteceu naquela noite na cabana, mas não tenho certeza se realmente quero saber. Pronto para ter noite de arrepiar e adrenalina correndo nas veias? Não perca nenhum susto, mistério ou enigma do mundo de terror. Inscreva-se no nosso canal de YouTube hoje, toque no botão de inscrição e faça parte dos corajosos que enfrentam o desconhecido conosco.